Título Sem Ansiedade. Se prepara, que aí vem um texto bem interessante. Ela começa dizendo que o curso dos acontecimentos, o tempo para algo ser realizado e concluído, o desenvolvimento, né, a construção, o estudo, o tempo necessário para as coisas serem feitas não vai mudar porque o nosso sentimento deseja alterar o tempo dos acontecimentos. Não vai mudar o fato de, por desejarmos que seja mais rápido, que seja do modo como queremos, que seja do modo como pensamos, o curso dos acontecimentos não vai mudar perante esse sentimento. E ela vai dizendo que a ansiedade causa uma desarmonia no nosso comportamento e que deve ser tratada em terapia. Sim, Joana falou. A ansiedade precisa ser tratada em terapia. Ela diz que até certo nível a ansiedade ela é normal, né? A gente fica com uma certa expectativa para que algo dê certo, para que algo aconteça, não tem como especificar exatamente aqui, mas a gente fica muitas vezes em várias situações nessa expectativa, assim, naquele dia, né, naquele momento. Eu quero vencer o prêmio de soletração. Eu quero que meu livro venda nas primeiras horas. A gente fica numa certa expectativa, mas ela vai dizendo, se essa ansiedade começa a perturbar a sua vivência, o seu estado, o seu modo de existir no mundo, então ela já passou de um nível, de um grau de algo aceitável, normal, plausível para algo maléfico para a sua existência. Ela fala que a ansiedade é falta de confiança em Deus. E claro, hoje na psicologia a gente pode entender que também é falta de confiança no geral, falta de confiança de que vai dar certo, né? É uma falta no geral. Mas ela frisa que é falta de confiança em Deus e que nos faz precipitar um sofrimento. Assim, além da gente estar por exemplo, né, se o negócio dá errado, né, o que a gente deseja dar errado, além da gente sofrer quando dá errado, a gente também sofre em toda essa espera. E às vezes a gente sofre nessa espera e no final dá certo. E aí sofreu por quê? Por nada. Vê só como perturba a existência, né? Ela fala que esse estado gera tensão no organismo, ele desgasta os nervos, né, a energia e traz transtornos psicológicos e orgânicos. Temos aí, por exemplo, a gastrite nervosa, temos aí, por exemplo, as crises de ansiedade e de pânico. Ela também diz que questões das vidas passadas podem sim fazer uma força, um efeito aí para esse estado de ansiedade, em que às vezes a gente podia estar feliz pelas nossas conquistas, a gente poderia estar feliz pelos nossos desenvolvimentos, mas nos perturbamos porque há em nós algo ainda que precisa ser melhorado, que é um canal dos sentimentos do passado para o presente, dos sentimentos da outra vida para o presente. Como uma grande médium diz, vigiar é estar atento aos pontos fracos. Esses pontos fracos são o caminho de transitar aqueles sentimentos do passado, dos nossos erros, das nossas incertezas e inseguranças e etc., para o presente. E é também esses pontos fracos o que vemos no presente, a insegurança, a falta de confiança em Deus e tudo mais. Então, temos que estar atento a isso. Ela diz que a ansiedade nos empurra mentalmente
para o futuro. Aí a gente fica muito preocupado com o futuro e não aproveita o presente e não se dedica no presente, no que a gente pode fazer. Às vezes a gente está tão preocupado em passar numa prova de um concurso e está tão preocupado em falhar e está tão preocupado em não conseguir, em vez de no presente estar se dedicando e estudando para conseguir alcançar o sucesso nesse concurso, por exemplo, né? Claro que tem outras variáveis, mas é só um exemplo para exemplificar a situação. Então a gente fica ansiando pela realização desse momento que está no futuro, que é a prova, sendo que a gente podia estar se dedicando em atenção e esforço no estudo, para que perante o momento da prova estejamos completamente presentes mentalmente ali para a prova, né? E a gente fica vivendo sempre por essa antecipação desse futuro, pela antecipação, e não aproveitando nada o presente e fazendo o que é possível no presente. Ela diz que Deus não quer que nós nos consumamos nesse combustível destruidor que é a ansiedade perturbada. Ela não quer que a gente cultive esse sentimento e cultive esse estado, se consuma as energias, consuma todas as possibilidades e habilidades nesse sentimento. Ela diz que Deus não quer isso. E ela fala que todas essas questões angustiantes, as dificuldades, os desafios, os intempéries, eles estão lá para nos ajudar a evoluir, estão lá para nos ajudar a crescer, e que temos que olhar para isso com uma maneira mais corajosa, confiante, segura de que é uma vontade de Deus e que temos que confiar nele. Por isso que ela diz que a gente precisa cultivar a fé, a gente precisa cultivar a oração, a fé em Deus e rogar a intercessão dele em nós também, em termos a paz e o equilíbrio para conseguirmos nos dedicar ao presente para esse futuro que virá e no qual desejamos determinado resultado. Em um segundo momento, ela também vai dizendo que muitas vezes o estado de ansiedade é gerado por um sentimento de culpa pelos erros, pelos destempéres, pelos equívocos que realizou. Mas para resolver isso, o indivíduo deve buscar se reabilitar, em vez de ficar voltado completamente ao sentimento de culpa, ele deve se reabilitar, vamos pensar com o que ela disse antes, terapia, né? Se eu creio que cometi um erro, vou pensar sobre isso, vou refletir sobre isso, vou analisar isso, ao invés de ficar só entregue ao sentimento de culpa. Então, ela fala, em vez de ficar entregue ao sentimento de culpa, busque se reabilitar. E que a gente tem que entender que a vida é essa sucessão de causa e efeito, e que a gente não pode e nem consegue exercer um poder sobre isso, porque nossa ansiedade pede que isso seja modificado. Isso não quer dizer que vai ser modificado. Tudo que foi feito, tudo que é feito, terá uma reação, terá uma consequência, e temos que viver a causa e o efeito, porque essa é a lei que impera sobre nós, e que nossa ansiedade não vai poder e nem conseguir alterar o curso das coisas, o curso da lei, o curso do tempo, e que devemos nos dedicar ao presente, devemos nos dedicar ao que a gente pode fazer. Então ela vai dizendo também que esse quadro de ansiedade perturbadora só dificulta as coisas, só perturba o sujeito e o desvia do foco, que é se dedicar ao que ele pode fazer agora, se dedicar ao dia a dia, se dedicar ao seu recurso do dia para esses grandes desafios. Só perturba e atrapalha, literalmente. E aí ela vai dizendo, né, que para trabalhar isso, os exercícios de ponderação e análise são importantes, algo que a gente aprende na terapia, se vocês não sabem. Ações saudáveis que busquem o equilíbrio, meditar em literaturas de amor, e também sobre a própria dor, ela acha importante. Leituras
edificantes, que trabalhem a esperança, conversar com pessoas que lhe encorajem de uma maneira sensata e não exagerada, e muito menos cultivando um estado de faça qualquer coisa, o que der na telha, haja loucamente. Não, né? Conversas sensatas ajudam. E estabelecendo uma consciência de paz, isso tudo vai ajudando a diminuir o peso desses compromissos do passado que vão se fazendo no presente e nos angustiando e nos deixando ansiosa, mas quanto mais a gente vai trabalhando isso, mais a gente consegue lidar de uma maneira saudável e pacífica. E ela fala, tenha consciência que nada é por acaso. Você está sofrendo agora, mas pensa, nada é por acaso. Enfrenta com coragem, enfrenta com honra, com ânimo. E que a gente precisa confiar em Deus. E sempre que o sentimento de ansiedade vier, busque a Deus, busque a força divina, busque a proteção e amparo dele. E por fim, ela dá uma mensagem final. Pense no bem, verbalize o bem e realize o bem. Através disso, vamos ter uma manutenção de nós mesmos e vamos agir sem medo e sem ansiedade. Pense no bem com frequência, verbalize o bem com frequência e haja o bem, né? Faça o bem com frequência. E assim você vai ter menos medo e menos ansiedade.